Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Daniele Bordenal. Estou aqui iniciando com você uma nova jornada, a Jornada do Direito. Nesse curso, iniciando na atividade jurídica, vocês terão três encontros. Inicio agora com vocês sobre o tema gestão jurídica. Antes de mais nada, eu gostaria de enfatizar que o curso é voltado para advogados, para estudantes e para os técnicos jurídicos. Vamos lá que eu vou compartilhar o material para que vocês acompanhem na tela. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Sou professora, advogada, também formada em administração, pós-graduada em direito de famílias e sucessões, métodos adequados de solução de conflito e ainda cursei MBA em recursos humanos. Possuo 5 obras e no final do currículo deixa aí o nosso contato para quem tiver dúvida ou tiver alguma sugestão que possa nos enviar. Eu começo o curso perguntando para você qual é o seu sonho na atividade jurídica. Se você vai começar, se você já começou, se você já terminou, qual é o seu sonho? Você já se planejou? Você já pensou o que vai fazer daqui para frente? E é isso que a gente veio fazer aqui. Nós viemos plantar uma sementinha para que você aprofunde os estudos e dê continuidade. Por isso eu pergunto: que devemos falar sobre gestão no início da atividade jurídica. Vocês já ouviram falar sobre gestão jurídica? A gestão jurídica, ela traz para o profissional, para o operador jurídico, a forma de aprender a lidar e aplicar as técnicas jurídicas e as leis, como gestão de pessoas, gestão de processos, planejamento, organização, cumprimento de metas e, principalmente, pessoal, as habilidades sociocomportamentais. A gestão jurídica, ela fala de comportamento, escuta ativa, as características do gestor jurídico 4.0. Estamos na era do advogado 4.0. Quem ainda não pesquisou, pesquise sobre o assunto. A comunicação, a gestão jurídica, ela traz a parte administrativa, o como fazer, o que fazer, o como realizar as suas atividades. E não podemos deixar de fora a tecnologia e a informação. Andamos, apesar de a gente ser um profissional jurídico, trabalhar com leis, com técnicas, a gente não funciona, a gente não consegue trabalhar sem a tecnologia e sem a informação. A oratória, a leitura e a escrita dinâmica. E aí eu já pergunto para vocês e vocês vão pensando que nós vamos falar um pouco mais lá no final sobre o assunto. Quantos livros você lê por ano, por mês? Não vem me dizer que vocês leem apenas um livro por ano. E nós vamos falar o porquê sobre isso. Eu vou trazer um pouco para vocês sobre a questão da gestão jurídica comportamental. E vamos começar falando como era a visão do advogado no passado. Aqueles que são mais antigos já podem me responder, ou aqueles que estão iniciando já ouviu falar. Antigamente falava-se muito que o profissional de excelência é aquele que ele dominava única e exclusivamente a sua área. E quando você chegava com alguma questão para ele, algum problema, algum litígio, ele já sabia exatamente onde estava na lei, porque ele decorava a lei, ele decorava aí o vade-mecum. Ele era treinado somente para litigar, porque nas grades curriculares das faculdades não tinham matérias de comportamento, gestão jurídica comportamental. E hoje, pessoal, como é que é o profissional jurídico hoje, ou pelo menos como deve ser o profissional jurídico? O profissional jurídico, o operador jurídico, ele deve ter conhecimento em diversas áreas. Ele deve sim ser um especialista na sua área, mas ele deve ter um conhecimento amplo em outras áreas. Ele deve ter múltiplas habilidades. Ele deve ser um profissional multitarefas. E essas habilidades, pessoal, elas podem ser desenvolvidas através de muito estudo e de técnicas. Antigamente também, como eu já mencionei, o pessoal ele era treinado para litigar. Tudo era levado para o judiciário. Hoje já não. O profissional do futuro, o operador jurídico do futuro, é aquele que tenta verificar se naquele caso específico é possível haver
uma conciliação. É possível se fazer um acordo antes. Tem assuntos que a gente não consegue fazer, mas a maioria dos casos a gente consegue tentar resolver pacificamente. Então, o profissional do futuro é aquele que, antes de tudo, tenta conciliar, ok? Então, o primeiro passo é esse. Além disso, nós precisamos também falar sobre a divisão de tarefas, o trabalho em equipe, o trabalho em parceria. Ou empresa, ou profissional, mesmo que você seja um profissional autônomo, vai chegar um momento que você vai precisar trabalhar com alguém, vai precisar desenvolver habilidades para trabalhar em equipe. Então, ele deve ser um profissional resiliente, ter empatia, colocar-se no lugar do outro, não só aplicar as técnicas, saber as leis e saber fazer as peças e procurar jurisprudência. Eu pus um ponto em amarelo, vocês não estão vendo no material, psicólogo. Por que que eu trouxe? Eu escuto ainda, a gente escuta muitos profissionais, alguns profissionais dizer assim, nossa, eu tenho que ser psicólogo e não advogado. Não, pessoal, você não tem que ser psicólogo, porque o psicólogo, ele aplica adequadamente as técnicas com o problema da pessoa. O advogado, ele não tem que ser psicólogo, ele tem que saber atender adequadamente o seu cliente e ter resolução para com ele, né? Resolução no sentido de empatia, resolver, ouvir o seu cliente, ok? Por isso essa questão aí que eu trouxe para falar um pouco do psicólogo. E aí nós temos aí no meio do curso uma pausa para o café. E Dalberto Chiavenato é um grande estudioso da administração. Ele fala muito, nesse livro fala sobre comportamento organizacional, ele cita o seguinte: a mudança está em toda parte, nas organizações, nas economias, nas cidades, nos hábitos das pessoas, nos produtos e nos serviços, no tempo, no clima, no dia a dia. E é da mesma forma na atividade jurídica. A cada passo, a cada ano, a cada momento, a gente vai se atualizando, não só nas leis, mas também a forma de aplicar e a forma de gerir todo esse processo, ok? Por isso eu costumo dizer o seguinte: os operadores jurídicos necessitam não só do conhecimento jurídico técnico, mas principalmente de competências socioemocional, além do atendimento humanizado de seu cliente, que sempre chega fragilizado em seu escritório. Quando o cliente te procura, é porque ele tem alguma demanda e ele precisa de você para resolver. E normalmente ele vai chegar fragilizado, ele vai chegar preocupado no seu escritório. Por isso aí as competências socioemocionais. Para dar continuidade, nós estávamos falando aí sobre a advocacia 4.0. Eu vou trazer para vocês algumas características do gestor jurídico 4.0 na atualidade. Reciclagem constante, cursos livres. Pessoal, todos os cursos que você fizerem, adquiram um certificado. É muito importante para o seu currículo. Pós-graduação, mestrado, produção de artigos e livros, promover o atendimento técnico com qualidade socioemocional. Primeiro conciliar, depois litigar. Olha aí o profissional do futuro. Saber utilizar adequadamente a tecnologia, saber agir e trabalhar em equipe, delegar tarefas, mas também cobrar o seu cumprimento. Porque às vezes a pessoa delega e fica esquecido. Não, você delega, mas você também tem que ter a postura de saber cobrar o seu cumprimento. Organização, planejamento estratégico das atividades, ser dinâmico, proativo, comunicador, orador. A comunicação e a orabilidade está na leitura, está nos cursos. E com isso, você aprende a desenvolver a escutativa, mas a escutativa com a empatia, ok? Você tem que ser, principalmente, além de todas essas habilidades, um administrador de conflito. Por isso, a gestão jurídica administrativa, que é o modo de fazer e o modo de organizar a sua atividade técnica jurídica, se você não souber gestão jurídica na sua vida profissional, você não consegue dar os passos. Então, se você quer aplicar a gestão jurídica na sua vida, você deve estudar administração e gestão de pessoas.
ok? A gestão jurídica também, ela fala muito sobre o planejamento das suas atividades, da sua agenda, o organograma das atividades diárias, cumprimento de tarefas e de prazos, utilização de sistemas como ferramentas, as ferramentas de tecnologia, né, que a gente costuma dizer, planilha de Excel, Google Drive, Google Agenda, algumas plataformas como o Trello. Vocês já ouviram falar do Trello? Trello é uma plataforma com uma versão gratuita que possibilita organizar todo o seu dia, todos os seus prazos, todas as suas agendas. E é muito bacana, porque nem sempre a gente tem condição de pagar um sistema, mas é interessante também porque ele tem as duas versões. Eu falo aí para o profissional autônomo, para as grandes empresas, é interessante ter um sistema adequado aí, né? É um sistema que comporte maiores informações. A gestão jurídica, ela busca também preconizar o seguinte: ela deve alocar cada profissional jurídico na sua área de habilidade. Por exemplo, nós temos um escritório. Às vezes o profissional é excelente tecnicamente para a produção de peças, busca de jurisprudência, mas ele não tem a habilidade de comunicação. Ele não consegue fazer um adequado atendimento ao cliente. Agora, se você for um profissional autônomo, aos poucos, com o estudo e aprimoramento, você vai ter que adquirir um pouco dessa habilidade. Mas em outros escritórios, às vezes ele não tem. Então, a gestão jurídica, ela busca mostrar que o profissional deve ser alocado em sua área de habilidade enquanto se desenvolve a outra, ok? A leitura, eu falei lá na frente para vocês. Quantos livros vocês leem por ano, por mês? E aí fica uma dica. Comece a ler um livro por mês para você ter aí uma continuidade e aos poucos você vai aumentando. E eu gosto de dizer assim: leia sempre o livro da sua área de trabalho e leia um livro de outra área, para você limpar a sua mente. Um livro de aventura, um livro de ficção, um livro até religioso, porque aí você não fica maçante a sua leitura e você começa a gostar. Eu gosto de dizer que a leitura é igual exercício. A endorfina, depois que você adquire, você está acostumado com a endorfina, você não fica sem. E a leitura também. Você não consegue mais ficar sem a leitura depois que você cria o hábito, ok? E para isso, já que o nosso tempo é um pouco curto e a gente quer mesmo é isso, é plantar a sementinha e a curiosidade para que vocês continuem estudando e aprofundando no assunto e vejam a importância do tema que é a gestão jurídica no seu início de carreira, durante a sua carreira, se você não teve essas orientações. Procure estudar um pouco de administração, procure ler, procure aprender as técnicas, procure usar sistemas que possam facilitar a sua atividade jurídica, ok? Então, eu deixo aqui algumas considerações finais, um resumo do tema. Planejamento, organização e verificação de metas, busca de conhecimento contínuo, ética nas parcerias, seja ético, fechou a parceria, cumpra a parceria. Acompanhamento da tecnologia. Eu gosto muito de falar sobre esse ponto, porque a gente escuta alguns profissionais jurídicos dizerem o seguinte: ah, eu não vou participar da reunião online porque eu não gosto. Eu só vou se for presencial. Ah, eu não vou preencher esse formulário, eu vou imprimir. Pessoal, estamos numa nova era. Estamos na era da advocacia 4.0. Se a gente não tentar, pelo menos, não ser um expert em tecnologia, mas pelo menos acompanhar e conseguir trabalhar com ela, você vai ficar para trás se você não conseguir acompanhar, ok? E tudo isso, além das habilidades técnicas, nada funciona se você não saber lidar com as pessoas, não ter um comportamento socioemocional e a gestão de pessoas, conforme eu disse, a gestão de processos, ok? Para tanto, eu sempre costumo deixar ao final dos cursos, das aulas, algumas indicações de livros sobre o tema. Oratória para advogados e estudantes de direitos. Assim é que se fala, Reinaldo Polito. Quem tiver a oportunidade, leia esses livros. São excelentes técnicas de oratória e comunicação. Trouxe dois temas sobre gestão jurídica, um perguntas e respostas e outro com apontamentos iniciais para quem não tem ou para quem tem pouco conhecimento de administração. Comunicação não violenta são técnicas de aprimoramento para você lidar com as pessoas, para você lidar com o seu profissional. E dois livros sobre administração. Um sobre gestão de pessoas
e outro sobre o comportamento organizacional. Fica o nosso contato, espero que tenha plantado aí a sementinha de curiosidade para vocês. E eu costumo dizer o seguinte: disciplina é você agir, mesmo que sua mente crie 1000 desculpas para procrastinar, ok? Fica o meu abraço, espero que tenha contribuído com vocês nessas noções iniciais sobre gestão jurídica e te vejo no próximo curso. Até lá!